Bem, chegamos ao item 3. A exemplo do item 2, leitura comparativa, você vai precisar estabelecer uma conexão entre os textos, observar o que há de elemento comum, ponto de interseção, prestar atenção nos detalhes e responder bem. O texto 1 refere-se ao texto 2. Tá, tudo bem então. Então o 1, ele retoma o 2. Existe uma conexão entre eles. Como é propositada, não é? Porque há uma referência, isso é um intertexto. Estabelecendo um diálogo intertextual, ou seja, uma conversa propositada entre textos de autores diferentes. Observa-se, contudo, uma diferença fundamental, certo? Tem uma diferença fundamental entre os dois. Visto que o eu lírico do texto 1 se encontra... então vamos lá. O enunciado nos ajudou bastante. Nós temos um diálogo entre os textos, tá? Mas tem uma grande diferença entre eles. E nós precisamos saber qual é. Qual a dica que foi dada aqui no enunciado? Que a grande diferença está no eu lírico do texto 1. A grande diferença está no eu lírico do texto 1. Eles se encontram o quê? Essa é a chave para a resolução. Então, texto 2, a canção do exílio do Gonçalves Dias, de 1843, século XIX, imediatamente após a independência política, o primeiro poema da obra Primeiros Cantos, que é a obra de estreia do autor, nacionalismo fanista. E aqui nós temos uma canção, texto do Mário Quintana, autor da segunda fase moderna no Brasil, tendência natural, contrapor a canção do exílio, ser uma paródia. Minha terra não tem palmeiras, pronto, já é uma paródia, porque está contrapondo, está negando o que disse o Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras. Em vez de um mero rele sabiá, cantam aves invisíveis, nas palmeiras que não tem palmeira. Minha terra tem relógios. Isso é uma metonímia, né? Se tem relógios, tem pessoas que usam relógios. Cada qual com sua hora, ou seja, esses relógios estão marcando horas diferentes. Provavelmente essas pessoas são estrangeiras, nos mais diversos instantes. Mas onde o instante de agora? Mas onde a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho, abaixo de os céus da minha terra. Eu canto a canção do exílio. Terra ingrata, ingrato filho, sob os céus da minha terra, eu canto a canção do exílio. O eu lírico do texto 2 se encontra na própria terra natal. Visivelmente, o texto aqui do Mário Quintana, ele está sendo um texto do século XX, ele está recuperando a canção do exílio, que é do século XIX. Minha terra não tem palmeiras. Está parodiando a canção do exílio. O detalhe é que na canção do exílio, o eu lírico se encontra exilado, distante da terra natal. E nesta composição, o eu lírico se encontra na sua própria terra, só que ele não consegue enxergá-la. Então, há uma sensação estranha e paradoxal de que, mesmo em sua terra, ele está exilado. Não que ele esteja exilado literalmente, mas ele se encontra isolado e não consegue ver os elementos locais. Provavelmente porque a sua terra se descaracterizou com a chegada de tantos estrangeiros. É uma possibilidade. Então, a diferença fundamental se encontra no eu lírico do texto 1. Por quê? Porque ele se encontra na própria terra, embora ele não consiga reconhecê-la. Se encontra necessitado de uma nova pátria. Está errado. Ele não se encontra necessitado de uma nova pátria para se sentir seguro, não. Ele se encontra estranho, mesmo estando em sua terra. Ele não consegue reconhecê-la. Temeroso de que a vida acabe antes do fim do exílio. Ele não tem medo de morrer, não. Não, ele está chateado, incomodado, se queixando do fato de não reconhecer sua terra mesmo estando nela. Isolado, sim, em meio aos poetas da estética moderna. Não, isolado em meio à sua própria terra. Assustado ante a ideia de voltar para casa. Ele está em casa. Exilado na própria terra natal. Entenda exilado aí como alguém que se encontra distante, embora esteja na própria terra. Então, esta é a condição especial. Ele se sente exilado,
mas ele se sente exilado estando no seu lugar, porque o seu lugar se descaracterizou. A resposta, portanto, letra E. Valeu, galera!